aposentadoria do profissional da área da saúde. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar. Hoje nós vamos conversar sobre a aposentadoria de você que trabalha na área da saúde. Vamos deixar o pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, para poder compartilhar essa live, falar as dúvidas que vocês têm com relação à aposentadoria, como é que a gente faz, os documentos, o que é exigido, né? Então hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria do profissional da área da saúde. Vamos lá, pessoal, quero saber de onde vocês são, né? Vamos lá, eu vou só pegar um cafezinho aqui para mim, para a gente se esquentar. Vamos lá. Todo mundo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Instagram. Entra. No TikTok. Bom dia, Jorge. Seja muito bem-vinda aqui ao meu TikTok. Hoje a gente vai conversar sobre a aposentadoria dos profissionais da área da saúde. Então, se vocês conhecem alguém da área da saúde, ou se vocês querem saber como é que funciona essa aposentadoria, fica aqui na live comigo, compartilha a live com outras pessoas. Muito obrigada por vocês que estão aqui. Me contam de qual cidade vocês são, de qual estado vocês são. Eu sou do Rio Grande do Sul, nosso escritório físico fica em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, e a gente também faz atendimento online para o Brasil todo. Me conta daí da onde vocês são e a gente vai começar a conversar sobre a aposentadoria do profissional da saúde, né? Como é que funciona essas aposentadorias? Eu já tô com meu cafezinho aqui. Hoje tá friozinho aqui no Rio Grande do Sul. Claro que não está tão frio, Florianópolis. Me conta aí se tá frio, como é que foi a chuva. Nós aqui na nossa cidade realmente foi bem devastador, até entrou água aqui dentro do escritório, foi bem complicado, mas agora já passou o susto. Isso foi na sexta-feira, agora tá muito mais tranquilo. Bom dia, seu José. Bom dia, seu João. Muito obrigada por ter entrado na live e compartilha a live aí com seus amigos, seus conhecidos. Então, vamos para o nosso assunto. Bom dia, seu Gilberto, bom dia. Então, aposentadoria dos profissionais da saúde, como é que funciona essa aposentadoria? Quem são as pessoas que são considerados profissionais na área da saúde? Bom dia, dona Lourdes. Os profissionais são caracterizados como enfermeiro, auxiliar de enfermagem, dentistas, profissionais que fazem coleta de lixo hospitalar, também e médicos veterinários. Isso são as pessoas que trabalham na área da saúde, né? Então, enfermeiros, auxiliares, médicos, dentista, médico veterinário, quem trabalha também recolhendo lixo hospitalar. Essas pessoas são consideradas profissionais da área da saúde. E também o que a gente faz muito são aposentadorias das pessoas que trabalham dentro do hospital, em outros setores também, que a gente consegue enquadrar como profissional na área da saúde, né? Bom dia, Cláudia. Então, todo mundo que trabalha em posto de saúde, trabalha em hospital, também é considerado profissionais que trabalham em zona de perigo, porque ali a gente está em contato com agente insalubre, a gente está em contato com coisas químicas, bactérias, então realmente é um lugar insalubre e isso requer uma aposentadoria diferenciada. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa aposentadoria. Claro que essa aposentadoria, que esses profissionais, a gente precisa comprovar esse trabalho. A gente precisa comprovar através de alguns documentos. E o documento que a gente precisa comprovar é o PPP, que é um documento onde a empresa, onde o hospital, a clínica que você trabalha, ela vai fornecer esse documento. E esse documento, ele vai explicar qual atividade que você fazia dentro do hospital, ou dentro de uma clínica, ou dentro de um posto de saúde. Ali vai dizer quais atividades, o que você estava exposto, qual o risco, né? Risco biológico, de contaminação. Então, dentro desse documento vai estar escrito tudo direitinho. Agora nós vamos falar das 3 aposentadorias mais vantajosas para você que trabalha na área da saúde.
Então compartilhe essa live aí se vocês conhecem alguém da área da saúde, se vocês sabem alguém que já está procurando algum especialista, quer saber mais assuntos sobre aposentadoria na área da saúde. Vamos lá, eu quero curtidas, eu quero compartilhamento para que realmente essa live atinja mais pessoas sobre a aposentadoria. Bom dia, seu Antônio. O que acontece? A aposentadoria, nós vamos falar das 3 aposentadorias mais vantajosas para o profissional da área da saúde. O que acontece? Essas aposentadorias, em 2019, com a reforma da Previdência, a gente teve algumas alterações nas aposentadorias, tá? Só que o que acontece? Muitas pessoas, muitos clientes meus que eu atendo, quando as pessoas vêm aqui nos procurar, a gente vai fazer um estudo para saber se já tem tempo de aposentadoria. Muitas pessoas acabam se enquadrando nas regras antigas de aposentadoria. Sabe por quê? Porque se você já começou a contribuir antes de novembro de 2019 para o INSS, e se você já tem bastante tempo de contribuição, você pode sim se enquadrar nas regras antigas. Por quê? Porque lá em 2019 você já tinha o seu direito reconhecido, você já tinha todos os requisitos que a lei determinava, tá? Depois eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Por exemplo, ontem eu atendi um cliente e quando a gente fez a soma da aposentadoria dele, lá em 2019, bom dia, missionário Robson, bom dia. O que acontecia? Lá em 2019 ele já tinha tempo suficiente, então a gente vai poder encaminhar a aposentadoria dele em 2023 com as regras antigas. E isso acontece todos os dias. Então vamos lá para as 3 aposentadorias que são mais vantajosas para você que é da área da saúde. A primeira delas é a aposentadoria especial. Como é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial, ela serve para o profissional de saúde e também para os profissionais que trabalham em algo insalubre. Então, se você trabalha em o local insalubre, você tem direito à aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, antes da reforma, como eu falei, se a gente fizer o cálculo e você tiver 25 anos de contribuição, como insalubre, como especial, você pode encaminhar a aposentadoria independente da idade. Isso é a regra antiga, mas muitas pessoas, mesmo que não tenha solicitado a aposentadoria, mas que tenha 25 anos lá em 2019, você pode solicitar agora com a regra antiga. Por quê? Porque você já tem direito garantido. Você já tem o que a gente fala, você não pode ser prejudicado por uma regra nova que vai te prejudicar. Então, a primeira aposentadoria mais vantajosa é a aposentadoria especial, que é apenas 25 anos de contribuição especial. E como é que é feito esse cálculo dessa aposentadoria especial antes da aprovação da reforma? Bom dia, Gilmar. Ela é feita a média dos 80 maiores salários de contribuição. Então, realmente, a gente consegue pegar os maiores salários e faz uma média desses 80 maiores salários, tá? E depois se aplica um percentual no valor de 100%. Então, realmente, a aposentadoria especial antes da reforma, ela é bem mais vantajosa do que a aposentadoria depois da reforma. E a gente tem a aposentadoria, bom dia, seu José, bom dia, seu Wilson, muito obrigada por vocês terem entrado aqui na live. Compartilhe a live com seus amigos, com seus conhecidos, para que mais pessoas entrem aqui e fiquem atualizados com relação à aposentadoria. Depois eu vou abrir aqui, vocês tiverem dúvidas sobre aposentadoria, sobre INSS, pode colocar aqui, seu José, seu Batatinha, vamos colocando aqui as dúvidas de vocês com relação à aposentadoria e INSS. Então, a aposentadoria especial depois da reforma da Previdência, que foi em 2019, como é que ela funciona? Tem que ter 86 pontos e 25, dentro desses 86 pontos, o que é os 86 pontos? 86 pontos é a soma da idade, mais o tempo de serviço. Só que dentro desses 86 pontos, é necessário ter 25 anos de atividade específica. Pontos para a gente encaminhar uma aposentadoria especial depois de 2019, se caso você não se enquadre nas regras antigas. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, o seu Francisco. Vamos dar um exemplo do seu Francisco. O seu Francisco tem
55 anos de idade, mais 25 anos que ele trabalhou em algo insalubre. Ele trabalhou lá dentro do hospital, tá? Ele trabalhava lá no hospital, ele tem 25 anos. E ele tem mais 6 anos que o seu Francisco trabalhou em outra empresa. O que acontece? Somando tudo, os 55 anos do seu Francisco, mais os 25 anos que ele trabalhou dentro do hospital, mais os 6 anos que ele trabalhou em um comércio, dá 86 pontos. Então, o seu Francisco, bom dia! O seu Francisco pode sim encaminhar a aposentadoria dele, porque ele atingiu a pontuação de 86 pontos, que é a regra de transição para aposentadoria especial. Tá? Então, realmente, a gente precisa disso. E depois, a gente tem a regra definitiva da aposentadoria especial. Qual é a regra definitiva? Então, se você não se enquadra na regra antiga, que é 25 anos sem idade, ou os 86 pontos, que é a regra de transição, a gente tem a terceira possibilidade, que é, bom dia Camila, que é a aposentadoria, a regra definitiva da aposentadoria especial, que precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição como especial. Esses 25 anos tem que ser em local insalubre, né? Pode ser hospital, posto de saúde, em áreas que você tem contato com algo que pode prejudicar a sua saúde. E é necessário daí a gente comprovar que você estava em contato. Daí a gente vai precisar de um PPP, de documentos para comprovar aonde você estava trabalhando, quais os riscos que você tinha. Muito obrigada, Alice. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui na live. Compartilhe a live aí com seus amigos, seus conhecidos. Nós estamos falando de aposentadoria do profissional da área da saúde. Falamos de 3 aqui. Aposentadoria especial antes da reforma, a regra de transição 86 pontos e a regra definitiva, que é 60 anos e 25 anos de contribuição, tá? E agora, como é que é feito o cálculo da aposentadoria? Eu pago, deixa eu só ver aqui essas perguntas aqui antes de eu seguir. Bom dia, tenho 25 anos e 9 empresas, 52 anos. Daí, seu Francisco, a gente tem que saber se dentro desses teus períodos de 25 anos, tu não tem especial. Que se tu tiver especial, esse período, ele não vai ser 25 anos. Com certeza, ele vai ser quase 30 e poucos anos. Então, pode ser que tu já consiga encaminhar a aposentadoria quando a gente fizer uma conversão desse teu período comum para insalubridade. Eu pago... deve ser INSS, desde 2011, tomo remédio controlado desde criança anterior. Nesse caso, Rodrigo, você pode solicitar um auxílio doença junto ao INSS. Vamos lá, meu marido tem 44 anos, fez 25 anos de indústria, mexendo em solda. Ele tem direito, esses 25 anos, a gente tem que converter ele. Bem provável que ele vai ter, deixa eu fazer a conta aqui, mais 4, mais 8, 25 mais 8, vamos fazer a conta aqui... 25 mais 8, ele tem 33. Acredito que depende já dá, dependendo a regra de transição, colocando mais algum período ali, depende já fecha a aposentadoria do seu esposo. Motorista de caminhão também, seu Francisco, dá pra gente encaminhar com 25 anos. Por quê? Porque o motorista de caminhão tem contato com ruído, com a poeira, com o diesel, tem vários produtos realmente que é insalubre a atividade, sim. Só que sempre que eu digo para vocês, é necessário a gente fazer o cálculo para ver qual regra, e as regras elas mudam muito os valores. Depois eu até vou mostrar para vocês um cálculo de um cliente, dependendo da regra, dependendo o tipo que a gente vai encaminhar de aposentadoria, ela muda o valor de uma para outra, tá bom? Então assim, como é que é o cálculo da aposentadoria especial depois da reforma? Ela é 60% da média, na verdade faz a média de 100% de tudo e depois faz 60% da média desse valor e acrescenta 2% quando ultrapassar 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos para a mulher. Então, realmente, essa média, ela ficou muito baixa. Então, quando a gente vai encaminhar, Kleber, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, me conta aí da onde vocês são. Aqui, bom dia, o INSS indeferiu minha prorrogação, o médico do trabalho colocou inapto, e agora? Tu tem que entrar com recurso, Renato, tem que entrar com recurso já judicial para solicitar a sua prorrogação e relatar que realmente ainda você está incapaz para o trabalho. Então, o cálculo da aposentadoria especial, ela reduziu muito. Hoje é a média de 100% de todos os salários, não é só os salários mais altos, em cima dessa média a gente coloca
um percentual de 60%. Agora eu vou falar outra modalidade de aposentadoria que a gente aplica também aos profissionais da área da saúde, profissionais que têm contato com a gente salubre, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Quanto tempo para o vigia escolar concursado se aposentar? Nesse caso aqui, Marcelo, a gente está falando de aposentadoria junto ao INSS. Se for junto ao INSS, se tu tiver 25 anos antes da reforma, você pode encaminhar sua aposentadoria. Agora, tu tem que saber quais as regras da aposentadoria do teu município ou do teu estado, que geralmente elas são diferentes do INSS, porque aqui a gente está falando de aposentadoria de regime geral, de todo mundo que contribui para o INSS. Bem provável, tu concursado deve ter as regras específicas do teu município. Quem paga o meu salário, esse tempo, doutora, entrei com o administrativo, daí o que acontece? Se tu não ganhar os atrasados do INSS, do auxílio doença, daí tu vai ter que entrar com uma reclamatória trabalhista para solicitar esses períodos aí que tu está afastado do trabalho para pedir para a empresa pagar. Nós não somos CLT. Então, Marcelo, nesse caso, tu tem que ver diretamente com a tua instituição, porque cada município tem uma regra diferente, cada estado tem uma regra diferente. Então, realmente, tem que ter esse cuidado. Quem teve AVC se aposenta, dependendo da sequela. Se teve sequelas graves e que te impossibilita para o trabalho, sim, você pode pedir uma aposentadoria. Então, vamos falar um pouco da aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela existe ainda. E o profissional da área da saúde pode se utilizar dessa aposentadoria. Como é que ela funciona? As regras antes da reforma. Para o homem, 35 anos de contribuição e não era exigido idade mínima, não é. Por exemplo, se a gente for fazer um cálculo de aposentadoria e você tiver 35 anos em 2019, a gente vai entrar independente da idade, tá? E a mulher, se a gente for fazer um cálculo da mulher e a mulher conseguir comprovar 30 anos de contribuição, não precisa idade mínima. Claro que esses 30 anos ela tem que fechar lá em 2019, mas tem muitos clientes que a gente faz o cálculo e que a gente consegue encaminhar ainda com as regras antigas. Vamos ver a dúvida do Renato. O servidor disse que demora, mas eu posso pedir isso na Justiça do Trabalho. Isso na verdade demora sempre, na justiça sempre demora um pouco, mas tem que pedir. Vamos ver o que o Ricardo que perguntou. A aposentadoria por tempo de contribuição vale para quem pagou autônomo da mesma forma? Sim, só que tu tem que ter recolhido o autônomo com alíquota de 20%. Se você pagou 11%, no momento da aposentadoria você vai ter que solicitar a complementação do carnê do INSS, mas não precisa fazer esse pagamento antes. Você faz esse pagamento depois que tu entra com o pedido, se caso o INSS exigir. Bom dia, pessoal que está entrando, bom dia, Deco. Muito obrigada por vocês terem entrado aqui. Qualquer dúvida sobre aposentadoria, sobre INSS, deixa aqui que vai ser um prazer responder. Trabalhei desde criança, seu Josefa, isso conta para sua aposentadoria? Bom dia. Pode mudar o BPC para aposentadoria? Sim. Se, Isabel, se você tiver tempo suficiente para aposentadoria, você pode entrar com o pedido de aposentadoria, deve ser cancelado o seu benefício assistencial e vai virar aposentadoria, tá bom? Então, concluindo, aposentadoria por tempo de contribuição. Homem, 35 anos, sem idade mínima. Mulher, 30 anos, sem idade mínima. E essa tem que ser fechado isso antes da reforma da Previdência, antes de 2019. E a aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma. Vamos lá, última pergunta, Renato. Posso entrar na Justiça do Trabalho para receber? Sim, pode entrar. Sim, tem que procurar um especialista, né, de trabalhista para entrar com essa. A gente chama isso de limbo previdenciário, tá? Quando você procurar um advogado, você diz: olha, tô com um problema, tentei receber um auxílio doença, não consegui, foi negado, mas a empresa não aceita que eu volte para a empresa porque eu estou impossibilitado para o trabalho. Sim, você pode entrar na Justiça. Então, aposentadoria por tempo de contribuição depois da reforma. Daí a gente tem as regras de transição. Então, se você não fechou 35 anos, o homem, ou 30 anos, a mulher, lá em 2019, a gente tem 4 regras de transição. A gente tem a regra de transição de idade progressiva, a gente tem a regra de transição do pedágio de 50%, que não exige idade mínima, a gente tem a regra de transição pedágio de 100% e a regra de transição de pontos. Então, a gente tem várias regras que realmente é necessário
a gente se adequar, fazer um cálculo para ver se a gente já não está perdendo dinheiro. Então, eu vou explicar a aposentadoria por pontos antes da reforma, tá? Antes da reforma, era exigido para o homem 96 pontos e 35 anos de contribuição. E para a mulher, 86 pontos e 30 anos de contribuição. E o cálculo antes da reforma era 80% dos maiores salários. Isso vai fazer com que realmente você tenha salários melhores. Por quê? Porque esse é 80% dos maiores salários. A gente descartava os salários mais baixos e hoje o cálculo é diferente. É média de 100% de todos os salários. Bom dia, Júnior. Bom dia, Joaquim, que estão entrando aqui. Aposentadoria por pontos depois da reforma. Em 2023 é exigido para o homem 100 pontos e 30 anos de contribuição. 35 anos de contribuição. E para a mulher, 105 pontos. Não, para o homem 100 pontos, para a mulher 90 pontos, 30 anos de contribuição para a mulher e para o homem 35. E o cálculo agora é a média de 60% e 2% do que ultrapassar 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Vamos ver aqui a Josefa. Foi aos 16 anos que paguei o sindicato, tenho carteirinha, parei de pagar, deixa eu ver aqui, parei de pagar e tenho 44 anos. Josefa, daí tem que ver o rural. O rural, ele vai contar para ti, tu precisa ter 15 anos de rural e tu tem que morar no rural ainda para não ter necessidade de ter contribuição para o INSS. Senão, é necessário sim ter um pouco de contribuição para a gente juntar o rural, tá? Paga o carnê de aposentadoria há 11 anos, mas estou depressiva, problema de coluna. Cleto pode entrar com pedido de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque você está pagando o carnê do INSS, tá? Daí você vai agendar junto ao 135, né? Ou pela internet, um auxílio-doença presencial. Para entrar com auxílio-doença, quanto tempo de carência? Mas se você já paga há 11 anos, você já tem a carência suficiente. Na verdade, a gente tem que ter no mínimo 1 ano de pagamento de carnê ou de carteira assinada para depois solicitar um auxílio-doença. Agora vamos falar como é que a gente vai comprovar uma atividade especial de um profissional da área da saúde. A gente vai comprovar através de alguns documentos. E como é que é feito esse acréscimo da conversão do tempo? Para o homem é 1,4, então a cada 10 anos a gente ganha 4 anos. E para a mulher é 1,2, então a cada 10 anos aumenta 2 anos. Então a gente tem esse acréscimo. Até a gente vai dar um exemplo. Por exemplo, o seu João trabalhou 20 anos como enfermeiro, trabalhou em hospital, tá? E ele tinha 20 anos. Esses 20 anos do seu João vai virar 28 anos. Por isso que eu falo que é muito importante vocês saberem dessas regras de aposentadoria, porque muitas pessoas vêm ao escritório e já estão perdendo dinheiro, já poderiam ter encaminhado a aposentadoria há muito tempo. Por quê? Porque se tu entrar lá no site do INSS, no aplicativo, essa soma da insalubridade não é somado. Então, o que acontece? Vai aparecer só os 20 anos. Aqueles 28 anos não vai aparecer lá. Parabéns pela didática, sempre muito obrigada. Que a gente vai conversando, vai falando uma coisa e volta aqui pela didática. Me informa se tiver um acidente de carro, você tem direito a receber auxílio? Sim, se você ficou com sequela, se você está impossibilitada, você pode solicitar um auxílio-doença. Então, vamos lá para o exemplo do seu João. Ele trabalhou 20 anos em local insalubre, em hospital ou como caminhoneiro, em lugar que realmente ele tinha contato com a gente insalubre. O que acontece? Esses 20 anos vai virar 28 anos. E lá no aplicativo do meu INSS não vai aparecer, tá bom? Então, por isso que é necessário a gente ter esse cuidado. E quais as chances de aposentadoria? Então, realmente, no momento que a gente conseguir comprovar que você tem contato com a gente insalubre, as chances são muito grandes, sim, de você conseguir uma aposentadoria antes da idade. Se vocês querem saber o meu site, os meus contatos, tem lá no Instagram, tem aqui no TikTok também, tem nosso telefone do escritório, é só nos chamar. Fica ali quando entra no nosso perfil, tem todos os dados. E quais os documentos que a gente precisa juntar para essa aposentadoria especial? É o PPP, tá? E também, muitas vezes o INSS pede também um documento que é o LTCAT, que é um documento, um laudo técnico que a empresa vai fornecer para você juntar na sua aposentadoria. Vamos ver a dúvida do Marcos aqui. Recebi a periculosidade, nada disso foi reconhecido junto ao INSS. Marcos, nesse seu caso, é necessário você entrar com recurso
administrativo e pedir que o INSS reconheça esse período. Se nem no recurso você conseguir a comprovação, é necessário daí você entrar com ação revisional de aposentadoria na Justiça Federal. Na Justiça Federal você vai comprovar através dos laudos, vai pedir perícia. Muitas vezes a gente escuta testemunhas que são teus colegas de trabalho para que seja sim comprovado esse teu período, tá? Então só não pode deixar passar mais de 10 anos, senão tu não consegue fazer essa revisão. Vamos lá, o seu Bagé tem 20 anos só na indústria, mas as empresas que trabalhei não pagam insalubridade. Se essa indústria você tinha contato com agente insalubre, com solda, com graxa, com ruído, independente de ter o pagamento de insalubridade ou não, você pode solicitar para o INSS esse período como especial. E esses seus 20 anos, seu Bagé vai contar como 28, tá? O fato da empresa não pagar insalubridade não quer dizer que você não vai ter direito à aposentadoria especial, tá? Só que a gente tem que comprovar para o INSS que você tinha contato com agente insalubre. Então, o PPP a gente tem que juntar, voltando lá os documentos, tem esse laudo técnico também que muitas vezes o INSS solicita para que a gente apresente, daí você vai ter que solicitar para a empresa, né? Muitas vezes as empresas não oferecem, daí você vai pedir um ofício, daí o próprio INSS vai lá e pedir para a empresa solicitar. Fora isso, fora esses laudos, pode ser que a gente tenha que solicitar uma perícia, né, no local de trabalho para mostrar o que você fazia, quais as suas atividades. E além disso também, muitas vezes a gente pede também que testemunha venha comprovar. Por exemplo, o caso do seu Marcelo, o que ele fazia lá na empresa? Qual era a atividade dele? Se realmente era insalubre ou não, tá? Então, o que acontece? Então, as 3 aposentadorias melhores para quem tem contato com a gente insalubre. É a aposentadoria especial, aposentadoria por pontos e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, sim, é necessário a gente fazer esse cálculo, fazer essa revisão, e na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente consegue somar muitas coisas. A gente consegue fazer esse acréscimo da insalubridade e a gente também consegue colocar o rural. Muitas pessoas têm o rural, principalmente quem mora no interior, que a família é do interior, a gente consegue colocar. E o rural hoje, ele conta desde os 8 anos de idade. Então, realmente, isso é muito importante, tá? E agora, antes de finalizar a nossa live, eu quero saber se mais alguém tem dúvida aí sobre aposentadoria. A gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo. Vamos lá, coloquem as suas dúvidas sobre aposentadoria, sobre a revisão de aposentadoria, que agora é o momento da gente conversar. Me falem de qual cidade vocês são, de qual estado. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha. Marcos, interessante, está comprovado, carteira profissional, 35 anos de periculosidade. Então, Marcos, vai lá, corre atrás, né, e pede a tua revisão de aposentadoria, que vai fazer com que realmente aumente o seu tempo de contribuição e vai dar impacto no seu salário, só que não pode ter passado de 10 anos a sua aposentadoria. Perdi minha primeira carteira de trabalho, como eu faço, Cléia? Geralmente tu vai entrar no aplicativo do meu INSS e vai pegar o teu extrato de contribuição. Se aparecer as tuas contribuições, os locais onde você trabalhou, já é suficiente. Agora, por exemplo, se você foi lá, tirou os extratos de contribuição e não aparece ali as empresas que tu trabalhou, tu vai ter que comprovar através de documentos, através de testemunha que realmente você trabalhou naquele local de trabalho. Daí é um pouquinho mais difícil, tá? Deve ter que ter contra-cheque, termo de rescisão, mas geralmente aparece, tá? Não fica nervosa, não fica preocupada, vai lá no aplicativo do meu INSS, entra na internet e solicita, né, ali teu extrato. Muito obrigada, Dona Alice, pela rosa, muito obrigada, tô aguardando mais rosa aí. Dona Alice entrou, seu Francisco, vamos lá, seu Milton, quais as dúvidas de vocês? Eu já estou encerrando a live, que eu tenho outro compromisso aqui no escritório, tem clientes me aguardando, e estou aqui ainda conversando com vocês. Vamos lá. Vamos lá, tem mais alguma dúvida, Marcos? Vamos, pessoal, não tem mais nenhuma dúvida, então a gente vai encerrar nossa live. Semana que vem a gente volta aqui. Bom dia, Carlos. A gente volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre aposentadoria, sobre a revisão de aposentadoria. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã aí que a gente tá. Aqui tá uma manhã meio chuvosa, mas tá muito bom, realmente, né?
a gente tem que fazer, tem que vir aqui conversar com vocês. Vamos ver, vamos responder a dúvida da dona Alice antes de encerrar. Tenho 57 anos, 23 anos de contribuição. Posso me aposentar? Dona Alice, a gente tem que saber desses teus 23 anos se tu tem insalubridade. Se caso tu tiver insalubridade, mais um rural, bem provável que a senhora já possa se aposentar, porque daí não é só os 23. Daí tu tem um período maior, mas a gente tem que saber direitinho quais as atividades, qual a sua profissão que tu trabalhou nesses 23 anos, para ver se a gente não vai aumentar. Como eu falei, a cada 10 anos a gente aumenta 4 para o homem e a cada 10 anos para a mulher a gente aumenta 2 anos. Então realmente é necessário a gente saber sem insalubridade. Então bem provável que a senhora não vai conseguir se aposentar antes do tempo. Claro que a gente vai ter que fazer um cálculo. É bem provável que tu vai se aposentar com 62 anos, que é a aposentadoria por idade da mulher, tá? Mas o bom é que a senhora mantenha teus recolhimentos de INSS, ou se a senhora tá com a carteira assinada, porque se caso você precisar do INSS para algo, você vai ter direito, tá? Então, realmente é necessário. Muito obrigada, dona Alice, por estar aqui comigo, tirar suas dúvidas. Bom dia, seu Nivaldo. Estamos encerrando a nossa live, onde a gente falou de aposentadoria do profissional da área da saúde e tiramos algumas dúvidas aí sobre auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e algumas modalidades de aposentadoria. Se vocês tiverem mais dúvida, pode deixar aqui nos comentários. O professor não se aposenta com insalubridade. A regra da aposentadoria do professor, ela é diferenciada, tá? Só que primeiro a gente tem que saber se tu é regime próprio, se é INSS, se é concursada, se é prefeitura, se é estado ou se é regime do INSS. Marcos, já sou aposentado, como eu falei, não reconheceu. Sim, tu pode recorrer, pode entrar com pedido de revisão, só não pode ter passado 10 anos. Se não passou 10 anos, você pode entrar com a revisão. Claro que revisão de aposentadoria é necessário a gente fazer cálculo. Porque o que acontece? Se você fizer uma revisão de aposentadoria, tem que saber se aquela revisão vai aumentar o teu salário, como ela pode diminuir. Então, antes de entrar com a revisão, Marcos, faz um cálculo para te não entrar no prejuízo, mas você pode recorrer. Se o INSS não reconheceu a sua insalubridade e periculosidade na aposentadoria, você pode ir lá depois, junto ao INSS, judicial e pedir que seja colocado no seu cálculo esse valor, tá bom? Marcos, muito obrigada aí pela rosa, muito obrigada por estar nos acompanhando aí. E então, estou finalizando. Qualquer dúvida, é só me chamar lá nos comentários, que vai ser muito bom conversar com vocês, interagir com vocês. Eu gosto dessa troca aqui, dessa energia, que isso nos fortalece aqui nas redes sociais. Um abraço e tudo de bom para vocês, uma excelente semana.